Fala galera, beleza? O presidente Romildo Bolzan Júnior fala das mudanças e contratações para o Grêmio agora, nesta temporada de 2021, que começou ontem, um dia após perder a final da Copa do Brasil para o Palmeiras. Conceitos, avaliações, mudanças e contratações. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo até o final. Então, galera, o negócio é o seguinte: o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista coletiva hoje à tarde na Arena do Grêmio, uma entrevista feita pela Grêmio TV, e começou para falar sobre todas as mudanças que poderiam ocorrer dentro do clube. E a gente fez uma análise a respeito disso e selecionando alguns pontos assim para a gente debater rapidinho. Ele começa falando, homenageando, né, a saída do Paulo Luz, junto com a sua equipe, o Cláudio e o Celson, que são figuras importantes dentro do Grêmio, de grandes personalidades que defenderam as coisas do clube com toda a sua força, com toda a sua vontade, sempre trabalhando afinco junto com o clube. O Paulo Luz pediu para sair por conta de outros afazeres. Bom, enfim, a partir daí ele foi perguntado a respeito sobre a reformulação, né? Então eu vou aqui dando uma sequência pela lógica que ele foi feito nas perguntas. Sobre a reformulação, após a saída do Paulo Luz, o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, o gerente geral do Grêmio, ele vai exercer a função de vice-presidente, ou seria mais ou menos a função do gerente de futebol, ou o executivo de futebol do clube. E o presidente também conciliaria a sua função de presidente junto com o vice-presidente, ou seja, os dois vão tomar junto partido dentro do clube, junto com um grupo de jogadores, vão cuidar do futebol exatamente os dois. E o Amodeu vai continuar exercendo a sua função dentro do clube de CEO. Ele vai acumular a sua função e o presidente vai acumular para poder sanar essa folga, ou essa falha, ou essa falta de uma pessoa no departamento de futebol, o diretor executivo, porque o Grêmio vai demorar um pouco para poder contratar essa pessoa desta forma. E o Grêmio está fazendo outras análises, fazendo outras mudanças, e é nisso que o presidente resolveu falar na sua entrevista. Ele pega e fala sobre, perguntado, né, sobre o Renato ficar com as funções que ele fazia, com a ligação direta com o presidente, e aí ele tenta dar uma desconversada, assim, falando que o Renato é uma grande figura, ele entende muita coisa, ele conhece muito do clube, e aí ele tem as funções dele, e ele acredita que com as ideias do Renato, com as várias conversas que eles têm, ele consegue sim ajudar o clube no desenvolvimento de outros setores. Mas o Renato vai ficar sim limitado a responder a uma pessoa acima dele antes do presidente. E essa função, ou essa descida ao vestiário do Carlos Amodeu, me caracteriza que, por mais que ele tenha uma relação com o Carlos Amodeu, que ele respeita muito o Carlos Amodeu. Falei sobre isso num outro vídeo. Ele aproveitou para falar sobre o preparador físico, que o Grêmio realmente confirmou, né, que o Grêmio fez um investimento em cima do Heverson Pimentel, que ele é ex-preparador físico do Red Bull Bragantino. Foi uma análise feita, foi criteriosa, eles queriam primeiro uma pessoa que conhece o clube, tentaram, né, do Atlético Paranaense, não deu, mas confirmou o Heverson Pimentel, deve chegar nos próximos dias, confirmou hoje a sua saída do Red Bull Bragantino, e a vinda dele é justamente uma análise feita pelo trabalho que ele fez no Bragantino. Ele está há 3 anos lá, ele levou o Bragantino a os outros crescimentos, né? Cresceu da Série C para B, da B para A, e a gente viu aí nos jogos do Bragantino os jogadores jogando 90, 95 minutos, aí voando, terminando o jogo, e os caras pareciam que iam para o próximo jogo. Ele foi perguntado depois a respeito sobre as categorias de base, e aí a gente colocou assim, eu analiso assim da seguinte forma: ele fala que vai existir um aperfeiçoamento nas categorias de base e está encerrando com o Sub-23. Na verdade, ele não está encerrando com o Sub-23, né? Ele colocou assim, como parecia um termo muito forte a respeito, mas ele está mudando o nome para Sub-21. Então ele fala categoria Sub-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele faz uma referência que todas essas etapas, o jogador que estiver desenvolvendo, se aperfeiçoando em todas as categorias, ele vai se promover com antecedência, uma antecipação
do seu crescimento dentro do clube. E aí esses conceitos vai ser aliado à coordenação científica, que vai aperfeiçoar uma coordenação muito mais metodológica, ou seja, para analisar todos os pontos dentro das categorias de base até o sub-21, que ele agora denomina sub-21, para que o jogador após os 21 anos seja integrado oficialmente ao profissional e não tenha mais aquela vai descer, vai jogar e tal. Não, agora todo mundo acima de 21 anos vai para o profissional. Se chegou até ali é porque tem condições. É isso que ele quis dizer. Então tem todas as suas etapas para passar. E se ele chegar até ali é porque ele tem condições de atuar no profissional. E claro, e fez uma referência que se o jogador tiver se destacando com 16, com 17, com 18 anos, vai ser promovido sim, vai pular etapas, vai queimar essas etapas por conta de todas essas análises que será feita com essa coordenação científica que vai ser colocada, implementada, que já está sendo implementada no clube. Isso é muito interessante de falar porque bateu assim uma chave, uma lembrança do Renato elogiando o Matheus Nascimento do Botafogo, né, que tem 16 anos. Ele também fez uma referência sobre o jogador do Santos, se eu não me engano é Gabriel, também que foi lançado com 15 anos pelo Cuca. Boa referência, né? Para ver como as coisas mudam. E a própria ideia do Renato, quando ele fala a respeito das categorias de base e tal, por que não usa as nossas? Por que os outros estão usando? É simples, porque provavelmente os nossos talvez não estejam tão no nível acima quanto dos outros. Mas a gente sabe que tem jogadores que já poderiam estar jogando há muito tempo e não foram promovidos. E isso atrapalhou muito. Depois de tudo isso, ele colocou que todas essas situações, né, ele acaba dizendo assim que cada função, cada setor vai ser comandado por uma equipe e o treinador não precisará mais se preocupar com esse tipo de coisa, com a categoria de base, com a formação, com fulano, com ciclano. Não, o treinador vai cuidar do campo e ele é capacitado para isso, ele tem toda a competência para isso e ele é um grande treinador, ele ficará apenas no campo. Bom, aqui ele já determina que o Renato cortou as asinhas e que tu vai cuidar do campo. Mas não impede do Renato conversar, a gente sabe disso, de sentar e dar algumas ideias, trocar ideias, como ele fala, mas ele já parte das mudanças que ele fala dentro da sua entrevista. Ele diz assim, nós teremos que fazer diagnósticos e mudanças de dentro para fora, e sem rupturas. E isso que ele fala isso bem no início da entrevista, e é relacionado a justamente isso. Então o Renato vai ficar comandando o campo. E a gente sabe que quando ele chegou em 2016, 2017, ele comandou muito bem isso e o Grêmio, bom, aí a gente já sabe que foi campeão porque ele só cuidava do campo e dos jogadores que estavam ali. Ele foi perguntado e aí ele coloca que ele está trabalhando em termos de 4 a 5 para ser titular. Estão em andamento e se alguma delas finalizar, a palavra dele, são jogadores do contexto de fazer um grande time para 2021. Se houver a oportunidade de finalizar 2, eu creio que estamos numa posição extremamente favorável para a reorganização do time. Ou seja, tem 2 já batendo na trave para ser finalizada a qualquer momento. E aí depois a gente vai falar aqui em outro vídeo a respeito das outras, dos nomes que foram levantados hoje nessa tarde e 2 nomes grandes e importantes para a gente. Então você que está junto comigo até agora, acompanhe o vídeo, acompanhe o próximo, que a gente vai falar alguma coisa assim a respeito. E claro, não esqueça, né? Aproveita agora aí, dá o seu like e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Jean-Pierre, que era a grande pergunta feita pelo meu amigo Jeremias Werneck sobre a questão do vídeo do pai dele, e ele coloca assim que não merece nenhuma resposta, porque foi fora de situação, então para o Grêmio não faz importância. Isso é uma coisa que a gente pode debater muito, fazer uma análise muito grande, porque teve o vice-jurídico do Grêmio, o doutor Nestor Rainer, acabou falando que o Grêmio não deixaria isso passar em branco. Bom, a que nível não deixaria passar em branco a gente discute depois. E aí ele falou que, perguntado se o Jean-Pierre ia ser negociado, porque ele não foi selecionado para o jogo de amanhã, na quarta-feira, pela Libertadores, e ele fala, não, o jogador Jean-Pierre, o presidente fala, ele é jogador do Grêmio, precisa ter um recondicionamento, ele precisa ser trabalhado, e o Grêmio está dando todas essas atenções para isso, e sabe exatamente o que fazer com ele. Pronto, morreu aí. E aí, perguntado depois de novo sobre reforços, ele fala sobre jogadores mais cascudos. E aí ele fala, estamos trabalhando para finalizar logo.
perfil de vestir a camisa e sair jogando. Jogadores importantes, jogadores do futebol brasileiro e mundial. Eu quis encerrar com isso para deixar claro para vocês que o Grêmio não está pensando pequeno. O presidente provavelmente abriu a mão e eu acredito que vai fazer todos os esforços possíveis para atingir esses jogadores que estão ventilando já na mídia para contratar. Beleza? Se você chegou até aqui, inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like porque aqui é Grêmio.